Muito boa tarde a todos. Caro Presidente do PSD e Primeiro-Ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, Senhora Presidente da Assembleia da República, Dra. Assunção Esteves, Senhor Ministro da Presidência e dos Assuntos Parlamentares, Dr. Luís Marques Guedes, Senhor Vice-Presidente e Coordenador da Comissão Política Nacional do PSD, Dr. Marco António Costa, Senhor Secretário-Geral do PSD e nosso colega deputado José Matos Rosa, Senhor Presidente da Comissão Política Distrital do PSD, deputado Virgílio Macedo, senhores Presidentes de Câmara, estão aqui vários, quer do Distrito do Porto, quer da área metropolitana do Porto, caras e caros colegas, caros colaboradores do Grupo Parlamentar do PSD, eu não me esqueci, senhores jornalistas e, de uma forma muito particular, meu querido amigo e Presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP, Dr. Nuno Magalhães, que deixei nesta ocasião propositadamente para o fim, para poder, na presença dele, endereçar os nossos cumprimentos ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e endereçar-lhe a ele a nossa gratidão pela forma séria, leal, amiga mesmo, com que se tem relacionado com o nosso grupo parlamentar e comigo em particular. Tem sido, de facto, muito gratificante podermos construir no Parlamento um projeto político que é comum e corresponder à expectativa que os portugueses têm nesta coligação que lidera o Governo e que tem, de facto, promovido a transformação de Portugal. Queria agradecer, nesta ocasião, a todas as deputadas e a todos os deputados do Grupo Parlamentar do PSD pelo trabalho que têm desenvolvido, mas também muito pelo empenho que disponibilizaram para estas jornadas parlamentares. Queria igualmente agradecer toda a colaboração que os funcionários do Grupo Parlamentar do PSD e mesmo também da Distrital do Porto do PSD nos dispensaram para que tudo tivesse corrido bem e tudo correu bem. E queria também aqui dar um testemunho público de agradecimento e de reconhecimento aos convidados que intervieram nos vários painéis que realizámos ontem e hoje, precisamente aqui nesta sala. Quando decidimos promover a realização destas jornadas parlamentares e pensámos lançar este tema que está bem plasmado no título das jornadas, Acreditar em Portugal, não quisemos propositadamente ir à procura de pessoas que necessariamente tivessem muita notoriedade e que, enfim, viessem aqui repetir, ainda que isso não fosse necessariamente mau, muitas das intervenções que fazem, muitas vezes na esfera pública, nos órgãos de comunicação social mais relevantes, nomeadamente nas televisões. Entendemos que, para acreditar em Portugal, é preciso ouvir as pessoas que têm esse espaço, mas é preciso também ouvir aqueles que no dia-a-dia trabalham, lutam, promovem o crescimento do nosso país, o crescimento da nossa economia e, por via disso, o crescimento do bem-estar dos nossos concidadãos. Foi com esse espírito que ontem aqui tivemos, num primeiro painel, o Presidente de uma região de turismo, no caso do Porto e Norte, um elemento ligado à Igreja e, em particular, ao turismo religioso e um outro convidado ligado a um outro subsetor do turismo, o enoturismo. Fizemos com eles uma análise, creio, muito rica daquilo que foi a evolução deste setor. Como sabemos, batemos o recorde
em volume de negócio, quer em 2013, quer em 2014, já face ao recorde de 2013. E também aqui é preciso que o país não desperdice toda a sua diversidade. E foi isso que nós quisemos fazer, introduzindo no debate político, se calhar, temas e segmentos da atividade turística que normalmente não são aqueles que merecem a maior atenção, mas são muito relevantes para construir uma oferta, que é hoje uma oferta muito diversificada, que começa a ser complementar e que começa também a ter exemplos de sucesso que vão gerando mais oportunidades de emprego e mais oportunidades de afirmação de novos negócios. Tivemos um outro painel dedicado a setores mais tradicionais, a indústrias que dizem muito à evolução económica do nosso país, nomeadamente nas últimas décadas. Tivemos aqui representantes da Associação Portuguesa da Cortiça, da Associação Portuguesa do Calçado e da Associação Portuguesa do Têxtil. Três atividades, três setores da nossa economia, da nossa indústria, que viveram, todos eles, grandes dificuldades, grandes adversidades e que testemunharam aqui, ontem mesmo nesta sala, que com a sua tenacidade, com a sua capacidade de inovar, de melhorar todos os fatores de competitividade, mesmo numa altura em que o país esteve em recessão, mesmo numa altura onde os nossos principais parceiros comerciais, que continuam a ser os nossos parceiros europeus, tinham as suas economias estagnadas, mesmo neste quadro, mesmo com algumas debilidades internas dos seus próprios setores, tiveram a capacidade de acreditar na capacidade dos portugueses, acreditar na sua própria capacidade, debelar a situação e estarem hoje a crescer em volume de negócio, a crescer em capacidade exportadora, a crescer em capacidade de gerar emprego. E tivemos hoje de manhã um último painel, ainda mais, diria eu, direcionado para o empreendedorismo, onde nos apercebemos que às vezes nem nos damos conta que temos tantos e bons exemplos em áreas tão ligadas ao nosso futuro e ao futuro da comunidade em que nos inserimos, como a área digital, a área tecnológica, com investigação de vanguarda mundial, com empresas, também elas com um negócio liderante no mundo e numa perspectiva de correlacionar toda esta inovação, toda esta investigação, todo este empreendedorismo, também com a capacidade não só de gerar valor, mas de gerar emprego. Foram, por isso, Sr. Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, jornadas muito gratificantes para o Grupo Parlamentar do PSD. Como dizia hoje um dos nossos convidados, nós temos-lo dito muitas vezes, a nossa economia está finalmente a crescer. Tivemos anos de recessão e hoje estamos a crescer. Há muitos que dizem que o crescimento que é anémico, que é reduzido, mas é crescimento. E é muito melhor crescer do que retroceder. É muito melhor avançar do que andar para trás. Mas há um elemento que esse nosso convidado utilizou e que, a meu ver, sintetiza bem o nosso projeto e o nosso modelo de desenvolvimento económico e social. Dizia ele, a autoria destas palavras não é minha, é dele, do engenheiro António Murta, que este crescimento não é comprado. Este crescimento é feito de suor, do trabalho, da capacidade dos nossos empresários e dos nossos trabalhadores. Ou seja, o país hoje não está a crescer à custa do endividamento, à custa do outro lado, que às vezes pesa mais do que essa capacidade de investir e de crescer. O país está nesta fase positiva, o país está a fazer bem e está a fazê-lo à custa das suas qualificações,
das qualificações dos seus recursos humanos, das qualificações que o seu sistema de investigação e de inovação vai proporcionando. Esse é um dado, a meu ver, muito significativo, que nós, deputados do PSD, tivemos o privilégio de conhecer ainda mais de perto e que seguramente nos deverá inspirar e nos deverá também motivar para o nosso trabalho político, para que nós, enquanto dirigentes políticos, enquanto titulares de um mandato soberano do povo, façamos aquilo que seguramente o povo espera de nós, que não atrapalhemos aqueles que no dia-a-dia têm sido os responsáveis precisamente por colocar o país a crescer e a crescer não à custa da dívida, não à custa de estarmos a comprar mais do que aquilo que somos capazes de vender. Queria dizer mesmo aos deputados do PSD, neste final da nossa jornada, que nós temos, e foi isso também que quisemos fazer, nós temos a obrigação de conhecer o nosso país, de conhecer estes exemplos. Foi isso também que quisemos humildemente aqui trazer à nossa reflexão. Temos a obrigação de conhecer a realidade com que somos confrontados e na qual pretendemos intervir para potenciar aquilo que são as capacidades da nossa comunidade. Nós temos a obrigação de estimular e de mobilizar e de motivar o país. E também foi isso que nós quisemos aqui fazer e também é isso que no fim destas jornadas eu peço aos deputados do PSD que promovam precisamente a partir da reflexão e da ponderação que aqui fizemos estes 2 dias. E, Sr. Primeiro-Ministro, nós ontem começámos aqui estas jornadas com algumas intervenções em que tivemos a ocasião de dizer aquilo que é uma realidade. Nós iniciámos esta caminhada em 2011, vivemos uma fase de emergência, herdámos um país carregado de austeridade socialista, quando muitos se queixam, se manifestam tão contrários à redução salarial, à redução das pensões, ao congelamento do salário mínimo nacional, ao congelamento das pensões mínimas sociais e rurais, à trajetória ascendente do desemprego, é bom que o país não esqueça, porque esse era o ponto de partida. Não é que estejamos hoje focados nisso, mas isso não significa que nos tenhamos esquecido, que tudo isso, toda esta austeridade, era a austeridade dos vários programas de austeridade que o Governo Socialista, através dos famosos PECs, foi introduzindo em Portugal, com uma grande diferença, é que nunca obtiveram o resultado que, apesar de tudo, a nossa austeridade de emergência acabou por trazer ao nosso país. Mas nós, dizia eu, nós já não estamos nessa fase. É só uma recordação para percebermos o caminho percorrido. Nós estamos objetivamente na fase do crescimento. Numa fase de um crescimento responsável, numa fase em que temos a ambição de poder projetar, neste tempo que falta desta legislatura, mas também já há muito a pensar na próxima legislatura, projetar o resultado da estabilização financeira e da transformação económica que empreendemos em Portugal em mais oportunidades. O mandato que temos pela frente vai terminar algures entre setembro e outubro. Vamos apresentar-nos aos eleitores para renovar esse mandato, pelo menos com a mesma força com que os eleitores nos confiaram há 4 anos, embora tenhamos legitimidade para pedir ainda um reforço dessa força eleitoral nas próximas eleições. Eu vou, por isso, terminar, Sr. Presidente do PSD e caro
Primeiro-Ministro e nosso companheiro Pedro Passos Coelho, sintetizando as razões internas, sobretudo internas, hoje as externas, a sua intervenção vai claramente focá-las, pelas quais nós estamos mesmo muito otimistas quando chegar o momento do julgamento dos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, acho que tenho uma certeza, tem uma equipa que é uma equipa grande, conjuntamente com o nosso parceiro de coligação CDS-PP, que na Assembleia da República, com os deputados, no Governo, com os membros do Governo, nas direções políticas dos partidos, nas autarquias locais, um pouco por todos os setores de atividade profissional, nas instituições, uma equipa competente e uma equipa coesa em torno da sua liderança. Tem um projeto que já não olha para os tais desafios da austeridade socialista que herdámos em 2011, olha para as oportunidades que a recuperação que empreendemos nos últimos anos abre para os próximos anos, para levar bem-estar às pessoas, às famílias, às empresas, oportunidades de se ingrarem o seu projeto. E esta é a parte que, porventura, o nosso Presidente não dirá, mas que eu quero aqui dizer em nome de todos. É verdade que temos uma equipa, é verdade que temos um projeto e é também muito verdade que temos o líder desse projeto. Temos um líder Temos um líder sério, temos um líder competente, temos um líder determinado, temos um líder com sentido de Estado e temos, sobretudo, um líder muito bem preparado. Eu não tenho dúvidas em dizer aqui aos deputados, aos autarcas do PSD, mas também em dizer aos portugueses que o português mais bem preparado para exercer as funções de Primeiro-Ministro nos próximos 5 anos se chama Pedro Passos Coelho. E é por isso que quando olhamos para ele, quando olho para ele, apesar de reconhecer o muito que ele já fez pelo país e também pelo nosso partido nestes anos, eu ainda acho que isso é pouco para aquilo que ele tem para fazer pelo país e pelo PSD nos próximos anos. Esta reunião que aqui tivemos, esta reflexão que aqui fizemos, estes exemplos e estes testemunhos que aqui nos trouxe a sociedade, o mundo empresarial, o mundo laboral, são a prova provada de que nós não somos infalíveis. Nós cometemos erros e temos as nossas omissões, com certeza que temos, mas recolocamos Portugal no bom caminho e hoje podemos dizer que em cada português, em cada exemplo de sucesso, de resiliência, de capacidade de ir à luta, nós encontramos a inspiração para continuar a acreditar em Portugal. Muito obrigado.